Salmo 7, meus queridos, como diz o título original, é um canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi benjamita. Davi, portanto, compôs este salmo por causa das palavras proferidas contra ele, por este homem chamado Cushi, que era da tribo de Benjamim. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal, ou paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E assim, meus queridos, nós chegamos ao final da meditação destes Salmos 3 a 7, salmos que possivelmente foram compostos naquele mesmo período em que Davi fugia de Absalão, seu filho. Os Salmos 3 a 7 são extraordinários. E apesar de escritos há milhares de anos atrás, são extremamente atuais. Descrevem os sentimentos, as reações, as aspirações de um homem de Deus, um crente do Antigo Testamento, diante dos conflitos, dos distúrbios terríveis pelos quais ele passou. São orações de um homem que viveu intensamente a sua fé, no meio de um turbilhão. Um homem com muitas falhas. Sim, Davi é um homem comum até certo ponto. Não é um herói todo certinho, que não falha, que não escorrega. Ele tropeçou muitas vezes. E ao compor os salmos, ele percebe que algumas situações que ele está passando são apenas reações a ações dele, como colher o que ele próprio plantou. Mas ele se apega a Deus. Essa é a marca de todos esses salmos. Um apego, um profundo apego ao Senhor. Um clamor por socorro de alguém que, mais do que tudo, quer restaurar a sua paz com Deus e quer, deste modo, continuar vivendo a vida da aliança. Ele sabe que Deus não quebrou, mas que ele, em alguns momentos da vida, sim, não esteve à altura da aliança de Deus. Dos muitos problemas que Davi passou, se a gente lê os Salmos 3, 4, 5, 6, nós vemos o crescimento dos inimigos, a situação cada vez mais desesperadora,
as limitações físicas, talvez falta de comida, talvez problema de segurança para ele, para sua casa, o fato de ter deixado para trás 10 das suas concubinas, que acabaram sendo abusadas por seu próprio filho, Absalão, foram violentadas perante todo o Israel, somando-se talvez uma doença física, uma enfermidade física, no Salmo 6, e agora chega mais um fator em todo esse sofrimento, que é falsa acusação. Ele se sente acusado falsamente perante as pessoas, perante seu próprio povo. Mais uma vez eu chamo sua atenção para o título em epígrafe do Salmo, que diz: Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cuxi, benjamita. Ninguém sabe quem foi esse homem chamado Cuxi. Se você procurar no restante da Bíblia, exceto lá nas primeiras páginas do Gênesis, que fala de Cuxi, mas em outro sentido, não sabemos, não há menção nenhuma desse Cuxi aqui, que era um homem da tribo de Benjamim. Ele só é mencionado neste salmo. Sabemos que ele falou, foi ele que fez uma acusação, uma forte e falsa acusação contra Davi. O fato dele ser benjamita esclarece em parte qual foi essa acusação ou as motivações desta acusação. Como nós sabemos, o antigo rei de Israel, Saul, era da tribo de Benjamim. Portanto, os benjamitas dos dias de Davi olhavam para Davi com uma certa desconfiança, ou pelo menos parte desses benjamitas. Porque antes eles eram da família real. E quando Davi se torna rei de Israel e Saul perde o trono, por certo eles perderam muitos privilégios. E por isso há alguns ataques de pessoas desta casa, desta família, contra Davi. Um desses é justamente esse ataque aqui de Cuxi, mas eu queria que você abrisse a Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 16. Nós temos mais um registro de acusações feitas a Davi justamente por alguém desta casa, desta família. Segundo o livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5. E aqui nós temos justamente aquele contexto em que Davi precisou fugir de Jerusalém, perseguido ou ameaçado por seu próprio filho Absalão, que havia tomado o trono. Então Davi foge, e o texto diz, aqui no versículo 5, tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua presença, na tua desgraça, porque és homem de sangue. Perceba então que de fato algumas pessoas da família de Saul, da tribo de Benjamim, não estavam nada contentes com Davi, e nesse momento em que Davi havia perdido o trono para o próprio filho Absalão, um desses homens sai e começa a acusá-lo, e começa a amaldiçoá-lo. Veja a reação de um dos soldados de Davi a essa maldição. Está aqui no versículo 9.
Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei? Pergunta dele é isso: o senhor vai deixar esse Zé Ninguém, esse cão morto aí, ficar amaldiçoando o senhor desta maneira? E então ele se oferece para resolver a situação. Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. E o interessante é a resposta de Davi. Ele podia facilmente fazer isso, é só ter dito, vai lá e faça. E rapidamente aquele homem, aquele Simei, seria silenciado, porque era um cão morto mesmo, era um Zé Ninguém. Não tinha condição nenhuma de enfrentar os valentes de Davi. Mas olha a resposta. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição deste dia. E seguiu em frente. Veja o verso 13. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Ou seja, uma situação muito parecida. Talvez as palavras desse Cuxi benjamita podem ter acontecido nesse mesmo período, nesse mesmo momento. Nós não sabemos, mas sabemos dessas palavras desse homem chamado Simei. Agora, quais foram as palavras de Cuxi? O que o Cuxi acusou Davi? Então, voltemos agora lá para o Salmo número 7. A acusação está aqui no versículo 3. O Salmo 7, versículo 3. A acusação diz, veja que Davi está orando e falando ao Senhor: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, quer dizer, se eu fiz o que estão me acusando, se há nas minhas mãos iniquidade, e aí vem a acusação, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, ele vai dizer, persiga o inimigo, pode fazer justiça. Então, basicamente, qual era a acusação que Davi estava sofrendo nesse período? Provavelmente a acusação de ter traído um amigo, que, em tese, era seu aliado. Se a acusação vem dos filhos de Benjamim, no caso da casa de Saul, talvez fosse justamente a acusação que o próprio Simei fez. Ele disse que Davi havia usurpado o trono. Então era mais ou menos assim, estavam dizendo, Saul foi um homem bom. Todo mundo sabe que ele não foi, mas depois que morre, Saul foi um homem bom. Saul ajudou muito o Davi, e o Davi o traiu, e o Davi roubou o trono dele. E talvez estivessem associando isso justamente com agora a situação. Veja, tanto é que Davi roubou o trono de Saul, que agora Deus devolveu na mesma moeda. Absalão roubou o trono dele. O próprio filho roubou o trono de seu pai. Nós sabemos que essa era uma acusação falsa em relação a Davi. Porque Davi, em momento algum, agiu contra Saul, mesmo tendo oportunidade de fazer isso. Davi teve pelo menos 2 ocasiões em que ele poderia ter assassinado Saul. Ele disse, eu não vou fazer isso. Deus colocou esse homem no trono. Se Deus quiser tirá-lo, é que vai ter que fazer isso. Eu não vou tirá-lo. Por isso aqui a tradução do versículo 4
metade, a segunda metade aqui da tradução do versículo 4, que a nossa revista atualizada diz: eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, pode estar certa. Há muitas outras traduções possíveis. Essa frase aqui é muito difícil de ser traduzida. Cada autor traduz de uma forma diferente. Mas é muito provável que a tradução da nossa Bíblia, a revista atualizada, esteja bem correta. Ele está dizendo: eu poderia ter destruído Saul. Eu poderia o ter matado muitas vezes. Mas eu o poupei. E agora sou acusado de ter tomado o trono dele, ter roubado o trono dele. Então, somando toda a tribulação que Davi passou, ele agora se encontra ainda numa posição de falsa acusação perante as pessoas. Pensando nisso, meus irmãos, e lembrando mais uma vez da própria situação do nosso missionário, que foi lido aqui no culto, lá no Senegal, né? Acusado, preso, pagando já, de certa forma, antecipadamente uma pena, numa terrível prisão, por uma acusação falsa. Qual é as acusações? Algumas falsas já caíram, como a própria carta que nós lemos aqui demonstrou. Mas permanece uma, de converter crianças. Converter crianças, isso no mundo muçulmano é crime, é considerado um crime. E perante a lei de Deus, uma acusação totalmente falsa. O que fazer quando nos sentimos acusados injustamente? Esse é o tema que eu queria meditar nessa noite. O que fazer quando nos sentimos acusados falsamente? E há pelo menos 3 situações na vida em que nós podemos ser acusados falsamente. A primeira é a mais óbvia, é a situação em que alguém simplesmente se levanta e começa a nos acusar. Começa a dizer: fulano fez isso, fulano fez aquilo, não confie muito nele, não acredite muito nele. Há muitas situações na vida em que as pessoas gratuitamente nos acusam. E hoje em dia, então, na época da mídia social, na época do Facebook, né, do Twitter, isso às vezes toma uma proporção tão grande. As pessoas digitam, falam alguma coisa de alguém, e daqui a pouco está todo mundo comentando, e todo mundo julgando, e todo mundo emitindo juízo contra as pessoas. Na semana mesmo, o pastor da nossa igreja aqui, o reverendo Augustus, passou um pouco por isso. Né? Recebeu um monte de acusações lá no Facebook, por não estar supostamente defendendo lá na Universidade Mackenzie a posição da igreja, porque um deputado pró-homossexualismo foi convidado por um dos cursos lá para falar. Eles conseguiram, o Solano também está aí, conseguiram de alguma maneira colocar uma outra pessoa para debater esse assunto. Mas algumas pessoas começaram a dizer: está vendo? Esse homem não é sério, esse homem não é verdadeiramente um crente comprometido com a palavra de Deus, porque como é que ele permite que vá alguém assim nesse lugar? Do nada as pessoas começam a julgar, aumentar, criar uma tempestade, né, sobre assuntos que não precisariam de tudo isso. E eu sei que muitos de nós aqui já foram acusados de muitas outras coisas também, de forma totalmente injusta. O que fazer em situações assim? Se não bastasse acusações pessoais, a própria igreja é continuamente acusada perante o mundo. O mundo está sempre olhando para a igreja e tentando encontrar algum defeito, alguma falha para poder acusar. Frequentemente, especialmente quando outras igrejas fazem coisas erradas, então o mundo coloca todas as igrejas no mesmo saco, né, e acusa todo mundo da mesma maneira. O que fazer quando a igreja é acusada perante o mundo? E se não formos acusados por algum indivíduo, e se não formos acusados pelo mundo, certamente seremos acusados pelo acusador mor que existe, que se chama diabo e Satanás. Aliás, você sabe o significado da palavra diabo qual é? Acusador. Esse é o sentido da palavra diabo.
acusador, aquele que faz acusações falsas contra o povo de Deus. Ele perdeu o cargo que ele tinha lá no céu de acusador quando Cristo Jesus pagou a nossa dívida. Portanto, esse não pode mais nos acusar diante de Deus, mas ele pode nos acusar diante de nós mesmos. É aquele que nos acusa frequentemente dizendo: você, um crente, e fez isso, por que você acha que Deus vai te perdoar? Por que você acha que Deus vai te aceitar? Enfim, meus irmãos, acusações falsas não são tão raras. Nós podemos passar por situações assim. Lendo este salmo, eu aprendo o que foi que Davi fez. Qual foi suas atitudes? Quais foram seus pensamentos? Como ele lidou com uma situação em que se viu acusado falsamente? E sua primeira atitude é algo até meio comum em quase todos esses salmos. Ele sempre recorre à misericórdia de Deus. Ele sempre volta ao mesmo ponto, para que Deus na sua misericórdia, restaure sua honra. Está aqui no verso 1, Senhor Deus meu, em ti me refugio. Em outras palavras, Senhor, o Senhor tem sido meu refúgio. Eu não estou correndo para me esconder no Senhor agora que o problema estourou. Eu tenho estado nesse refúgio. O Senhor tem sido meu refúgio. Eu não estou pedindo socorro só agora. Eu tenho buscado socorro no Senhor o tempo todo. Essa é a ideia do Senhor, em ti me refugio. Então vem o pedido: salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Observe, meu irmão, Davi está dando importância sim ao que os outros estão falando dele. Muitas pessoas parecem assim não se importar com nada. Não estão nem aí. Elas vivem sua vida como se elas não tivessem que prestar contas para ninguém. Elas fazem o que o seu próprio nariz manda. Elas pensam, os outros quiserem pensar de mim, que pensem. Nós temos um homem aqui que está sim preocupado com a sua imagem perante o mundo. No bom sentido ele está preocupado, não no sentido de ter orgulho, de querer ser reverenciado, mas no sentido de que a sua honra não seja solapada. Ele defende a sua honra, mas mais do que defender, ele pede que Deus defenda a sua honra. Ele percebe que aquelas acusações que ele está recebendo são ataques como de um leão. Ou seja, ele não está minimizando isso, ele percebe que é grave, ele percebe que essas acusações são sérias, muito sérias. E por isso ele pede socorro, pede que Deus o defenda. Ele quer que a sua imagem, que a sua honra seja restaurada perante as pessoas. Não é errado se preocupar com o que os outros pensam de nós. Muitos cristãos vivem, agem, sem se preocupar. Mas é o nosso testemunho perante o mundo. Nós somos chamados de cristãos. O nome de Cristo está no nosso nome. Então é importante demais, sim, cuidar de sermos, da nossa honra não ser esmagada. Mas hoje em dia, quando tantos cristãos, cada vez mais, vivem suas vidas num individualismo total, sem se preocupar com o mundo, ou muitas vezes, pior ainda, imitando o mundo no jeito de falar, no jeito de escrever no Facebook, imitando o mundo no jeito de se vestir, cada vez mais aderindo a modismos e coisas do mundo. Isso não é um modo de expor a honra perante o mundo? É um modo de envergonhar o nome de Cristo, porque você está usando o nome de Cristo, você é um cristão. O cristão precisa se preocupar, sim,
com a sua honra perante o mundo. Davi está preocupado. Ele sabe que as acusações que ele está sofrendo estão sendo muito destrutivas. Então, por isso, em primeiro lugar, ele busca socorro em Deus. Ele busca que Deus seja mais uma vez o refúgio para ele. Ele clama pela fidelidade de Deus, para que Deus vindique, para que Deus restaure sua honra. Em segundo lugar, Davi faz uma espécie de desafio. Ele diz: Senhor, se eu fiz essas coisas que estão me acusando, se de fato eu fiz isso, Senhor meu Deus, se eu fiz o do que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Ele diz: eu pago o preço. Se eu fiz o que estão me acusando, eu pago o preço. Ou seja, preciso ter muita certeza também de que não errou neste ponto. Observe, Davi está se defendendo de uma acusação. Está dizendo: isso eu não fiz. Ele não está dizendo: eu não fiz nada de errado. Está dizendo: eu sou perfeito, eu sou puro, eu sou inocente, nunca errei. É isso que ele está falando. Está dizendo: isso que estão me acusando, eu não fiz. E se eu fiz, eu pago o preço. Faz parte da honra pagar o preço também. Como eu disse, Davi tinha certeza que não havia feito. E é por isso, inclusive, que ele lança esse desafio. Mas pensando nisso, me ocorre também que faz parte de uma atitude honrada assumir os próprios atos e estar disposto a pagar se for necessário. E isso me traz a pensar no próprio conceito de disciplina que nós temos na igreja. A igreja é um local de disciplina. Nós dizemos que há 3 marcas para a igreja verdadeira: a pregação da palavra de Deus, fiel exposição da palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos, do batismo, da ceia, e a aplicação da disciplina. Disciplina é um método de Deus de manter o seu corpo, a sua igreja, pura. Quando uma pessoa é disciplinada na igreja, quando ela precisa assumir o que ela fez. Porque esse é o caminho do perdão, esse é o caminho da reconciliação. Negar, fugir, se esconder, se acovardar. Porque muitas vezes nós somos corajosos para pecar, mas covardes para confessar. Assumir as consequências. Se eu fiz o que estão me acusando, eu vou pagar. Claro que Davi sabe que ele não fez, está lançando um desafio. Mas pensando aqui também na importância da disciplina na igreja, a importância de assumir os próprios erros, a importância de ir até o fim para ser restaurado. Disciplina na igreja não é castigo, é amor. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, disciplina a quantos Ele ama. Pensemos, portanto, nisso também. Muitas vezes nós somos muito corajosos para fazer coisas erradas, mas muito covardes para assumir, para reconhecer. A honra passa pelo não pecar, mas se pecar, admitir, confessar, para ser perdoado por Deus. Em seguida, Davi revela outra atitude importante nessas horas de falsas acusações, que é justamente colocar nas mãos de Deus, transferir para Deus aquilo que nós não podemos fazer. Ou seja, Davi não tinha como provar que ele não havia feito aquilo. Não tinha como provar. Então ele entrega para a justiça de Deus. Veja que ele diz, a partir do versículo 6, levanta-te, Senhor, na tua indignação,
mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Ele clama pela intervenção de Deus, pelo juízo de Deus. Ele sabe que ele não consegue julgar aquela causa, então ele pede para o justo juiz fazer isso. A integridade que ele está defendendo aqui é em relação àquele ato. Isso eu não fiz. Portanto, eu me coloco diante de Deus para ser julgado pelo Senhor. Eu invoco a presença de Deus, a justiça de Deus, o juízo de Deus. Aquele que de fato pode fazer algo. O único que pode fazer alguma coisa em situações como essas. Mas observe que esse ato de colocar nas mãos de Deus o problema, a causa, a situação, tem uma firme confiança de que Deus fará justiça. Uma justiça final. Veja comigo como ele descreve a certeza de que Deus está agindo. Ele diz aqui no versículo 11, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Essa frase é interessante demais. Eu, quando assisto um telejornal, eu já fico muito indignado. Indignado com a violência, indignado com as atitudes das pessoas. Mas o quanto um telejornal reflete da realidade? 1%? 0,1%? Deus vê todas as coisas. Imagine a indignação dele. Deus sente indignação todos os dias. É isso que o texto está dizendo. Deus está indignado com as atitudes dos perversos. Deus não faz de conta que não vê. Ele está indignado. É isso que o texto diz. O que vai acontecer é o que está no versículo 12. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Ou seja, Deus está indignado, mas é paciente também, é longânimo. Há uma espera divina, segundo o apóstolo Pedro, pela conversão dos ímpios. Porém, essa espera não será eterna. Essa espera não será para sempre. Ele diz, se não se converter, se o homem não se converter, afiará Deus a espada. Já tomou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Davi confia no juízo de Deus, na justiça final de Deus. Nós vemos num mundo em que a justiça imediata raramente se manifesta. A justiça aqui, agora, raramente aparece. Isso muitas vezes nos leva à indignação. Mas o crente precisa crer na justiça final. É Deus quem um dia vai calar a boca dos acusadores. E é Deus quem um dia irá, sim, retribuir ao perverso, segundo as suas obras. A descrição da perversidade dos homens no versículo 4 mostra que Davi, o 14, mostra que Davi era um observador dos homens ímpios. Ele estava indignado, ele diz, eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Compara uma mulher dando à luz, mas o que concebe não é um bebê, é malícia. E dá à luz a mentira. Está dizendo, o homem ímpio só sabe gerar. Do mais fundo do seu ser, ele só gera a mentira e a malícia. Mas ele não perde por esperar. O versículo 15 diz, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz.
toda a maldade do perverso voltará para ele, mais cedo ou mais tarde. A justiça final não falha. Ele diz: sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira, sobre os miolos, né? Desce a sua violência. Davi confia na justiça final. Ele sabe que, nesse momento, ele não tem como se defender plenamente. Mas ele confia no Deus que manifestará a justiça final e fará o ímpio tropeçar na própria língua ou cair na própria cova que fez. E em último lugar, meus irmãos, como todos os salmos de Davi terminam positivamente, uma nota positiva. Ele diz: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. É assim que Davi termina muitos desses salmos aqui, dos 3 a 7 que nós já meditamos. Mesmo sem ver a situação transformada, mesmo sem ver, sem ter resposta imediata para a sua petição, para a sua queixa, ele glorifica a Deus. Então eu só posso dizer que ele glorifica a Deus pela fé. Ele glorifica ao Senhor pela fé, mesmo sem ainda ver, sem ainda ter a resposta às suas queixas, aos seus pedidos. Resumindo, meus irmãos, o que nós vimos neste salmo, que descreve o que fazer, como agir numa situação de grande acusação e de falsa acusação. Antes de tudo, se refugiar na misericórdia de Deus, no refúgio que é Deus, confiar que só Deus pode vindicar a nossa honra perante o mundo. Estar disposto a aguentar as consequências dos nossos atos, se há culpa, mas se não há culpa, defender até o fim a posição de verdade. Transferir para Deus aquilo que nós não podemos fazer. Só Deus é capaz de julgar, só Deus é capaz de punir e recompensar. Confiar na justiça final de Deus, que para nós, os crentes, é misericordiosa, porque ela se transforma em misericórdia. Caso contrário, nós também seríamos condenados, porque pode ser que não fizemos isso de errado que nos acusam, mas temos outros pecados. Então sempre precisamos da misericórdia de Deus. A justiça final de Deus, para nós é misericórdia, para nós é graça, porque foi expiada por Cristo, porque alguém pagou, porque alguém recebeu o peso da justiça de Deus. Mas quem não se converter, o texto diz, a espada está afiada, a seta está no arco do juiz, que é Deus. A justiça final cairá sobre aqueles que não se arrependerem, que não crerem em Cristo Jesus. E finalmente, glorificar ao Senhor pela fé, mesmo que a acusação continue lá, mesmo que o problema não tenha ido embora, confiar no Senhor, agradecer a Ele, louvá-lo com ações de graças e confiar nele, glorificá-lo pela fé. Finalmente, meus irmãos, mais duas orientações práticas para nós envolvendo esse tema de falsas acusações. Primeiramente, aprendamos a não acusar aos outros, porque muitas vezes saem da nossa boca também acusações contra os outros. Percebem o quanto uma falsa acusação causa sofrimento? O quanto isso pode destruir uma vida? Cuidado com as falsas acusações. Não levante falso testemunho. É um dos mandamentos da lei do nosso Deus. Cuidado com a língua. Os piores pecados que os crentes cometem não são com as mãos, são com a língua.
cuidado com as falsas acusações. O quanto você pode prejudicar alguém com uma palavra irônica que você profere, com uma palavra dúbia que você profere, ou mesmo com uma acusação direta que você não tem certeza daquilo. E se você estiver sendo acusado falsamente de alguma coisa, confie. Misericordiosa justiça de Deus sobre a sua vida. Passe a limpo a sua vida para ver o que há necessidade de confissão. Mas confie na misericordiosa justiça de Deus, que no fim não falhará. Será misericordiosa para conosco, mas será terrível para aqueles que não se converterem, não se arrependerem e não crerem em Jesus Cristo. Agora curve a sua cabeça, agora feche os seus olhos e agora pense um pouco na sua vida. Será que você tem levantado acusações contra outras pessoas? Será que você tem sido acusado falsamente? Ore ao Senhor neste momento, buscando discernimento e também buscando força nesse Deus. É em Ti, Senhor, somente em Ti, que nós nos refugiamos. Contra todas as acusações do mundo, de Satanás, ou das pessoas, quem sabe próximas a nós, ou em qualquer outra situação de acusação. Somente em Ti nos refugiamos, porque Tu és o nosso advogado, o nosso defensor, porque Jesus Cristo deu sua vida, derramou seu sangue para nos perdoar de todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a entender a importância da nossa imagem perante o mundo. Que não sejamos desleixados quanto a isso, mas antes preocupados, sim, em glorificar o nome de Jesus Cristo, ao qual nós exibimos. Que não sejamos displicentes, que vivamos uma vida de verdadeiro, real compromisso contigo perante as pessoas, perante o mundo. Mas se mesmo assim formos acusados, que confiemos no Senhor e na Tua soberana e final justiça. Glorificamos ao Senhor, ó Deus, rendemos-te graças por tudo que temos passado. Em especial pedimos pela vida do missionário José Dilson, todas essas acusações que ele tem sofrido, que o Senhor o defenda, que o Senhor lhe dê forças e que ele possa ser um bom exemplo do justo sofrimento por Cristo Jesus. Abençoe o teu povo também aqui nesta noite, dando discernimento, ajudando-nos, ó Deus, a não sermos falsos acusadores. Porque também assim, porque desta maneira, se assim fizermos, estaremos em risco de sermos acusados pelo Senhor ou de cair na cova que nós mesmos cavamos. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.